Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes do LAC Concursos e esta é mais uma aula de História. E hoje veremos a Guerra Fria, período marcado por uma polarização ideológica, política, econômica e militar entre as duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Os dois grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dois países que passam a rivalizar o controle, a hegemonia mundial e passam a disputar áreas de influência pelo mundo. Os Estados Unidos da América e a União Soviética são os dois países que lideraram a contraofensiva aliada. Os Estados Unidos lideraram a contraofensiva na frente ocidental, estabelecendo a retomada da França, que estava sob o domínio nazista. A libertação da França foi comandada pelas tropas norte-americanas, ao passo que a frente oriental coube à União Soviética derrotar a Alemanha. Os soviéticos são os primeiros a chegar em Berlim. Essas duas potências vão emergir como as grandes vitoriosas da Segunda Guerra Mundial e vão passar a disputar a hegemonia no mundo a partir de então, dando início à chamada Guerra Fria. E o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um conflito político, ideológico, econômico e também militar. Afinal de contas, houve uma política de ameaças de ambos os lados, que nunca se enfrentaram diretamente, mas que participaram de forma indireta em conflitos localizados em várias partes do mundo. Quando é que ocorre a Guerra Fria? Depois da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos duas superpotências que emergem da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, que vão ser o líder do bloco capitalista, e a União Soviética, que irá comandar o bloco dos países socialistas. O mundo, a partir de então, vai ficar dividido em áreas de influência capitalista, sob o comando dos Estados Unidos, e socialista, sob a orientação da União Soviética. Nós temos nesse contexto a criação de alianças militares importantes, como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949, uma aliança político-militar liderada pelos Estados Unidos, dando suporte aos países capitalistas. Do outro lado, nós temos a formação do Pacto de Varsóvia, em 1955, uma aliança político-militar socialista. Temos aqui no mapa, senhores, o mundo bipolar de 1945 até o final dos anos 80, período de vigência da Guerra Fria. Temos, portanto, os Estados Unidos como principal polo ou centro político e econômico capitalista, e os centros secundários do sistema capitalista mundial, a Europa Ocidental e também o Japão. Do outro lado temos a União Soviética como principal polo ou centro político, militar e econômico socialista, e a China como centro secundário no mundo socialista. Afinal de contas, em 1949, ocorreu uma revolução socialista na China. Revolução esta que foi liderada por Mao Tse-tung, que implantou o socialismo naquele país. E temos como áreas satelitizadas pela superpotência socialista, o leste europeu, senhores. A Europa Oriental vai ficar sob a influência socialista, sob o comando da União Soviética. Pois bem, senhores, a seguir nós temos algumas charges do cartunista brasileiro Belmonte sobre a Guerra Fria. Nestas charges, que os senhores percebem agora, podem ver os estadistas dos Estados Unidos e da União Soviética sentados em verdadeiros barris de pólvoras,
simbolizando o que a humanidade temia naquele momento, a ocorrência de uma nova guerra mundial, que devido ao grande potencial bélico, devido às armas de destruição em massa, devido aos arsenais nucleares, poderiam levar a uma verdadeira hecatombe mundial. Perceba que a situação, o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial era extremamente nebuloso. A humanidade temia que pudesse ocorrer uma nova guerra. Uma guerra essa de consequências extremamente catastróficas. Nova charge mostrando Harry Truman, presidente dos Estados Unidos do início da Guerra Fria, e Joseph Stalin, presidente da União Soviética do mesmo período, disputando áreas de influência no mundo. Vejamos agora, senhores, os ícones da felicidade em ambas as potências, nos Estados Unidos e na União Soviética. Nos Estados Unidos, país líder do bloco capitalista, nós temos a valorização da riqueza material, o individualismo, o consumismo e a democracia como principais ícones do sucesso. A valorização da indústria cultural, de uma sociedade de consumo, como padrão do sucesso do capitalismo. A valorização da riqueza individual, da riqueza material, a valorização do consumismo exagerado e a democracia como principais símbolos do sucesso e da felicidade nos países capitalistas. Ao passo que na União Soviética nós temos a valorização do bem-estar social, da suposta igualdade entre a população, da simplicidade, da glorificação do stalinismo, ou seja, de um verdadeiro culto à personalidade de Stalin, presidente da União Soviética, aliado a uma grande censura à arte ocidental burguesa e ao coletivismo. Perceba que ambos os lados têm pontos ideológicos conflitantes, antagônicos. Cada um dos lados vai valorizar a sua ideologia, ao mesmo tempo em que condena a ideologia adversária. Símbolos da felicidade capitalista: o consumismo, a sociedade de consumo. A busca da felicidade seria através da realização individual, da conquista da riqueza, do consumismo, ao passo que na União Soviética a busca pela felicidade seria a realização através de uma economia planificada, através de uma suposta igualdade existente entre os membros daquela população e ao culto, a verdadeira idolatria ao líder Joseph Stalin. Vejamos agora algumas das características gerais da Guerra Fria, que é uma época de combates controlados, limitados e sufocados, de intimidações militares. De que maneira que ocorrem essas intimidações? Através da ameaça, senhores. Não me destrua para não ser destruído. Ambos os países vão empreender uma grande corrida armamentista. Ambas as potências irão incentivar uma grande produção de armas, principalmente armas nucleares. Uma intensa propaganda valorizando o sistema, tanto o capitalista quanto o socialista, ao mesmo tempo que essa propaganda também difamava o sistema adversário. Boicotes econômicos que serão adotados de lado a lado, guerras civis e guerrilhas em várias partes do planeta, como veremos posteriormente, revoltas e intrigas nacionais e internacionais. Essas são apenas algumas das características gerais da Guerra Fria,
que nós podemos apresentar também como características preponderantes a disputa tecnológica que será empreendida entre as superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, bem como a corrida armamentista, a grande produção, o grande incentivo da indústria bélica de ambos os países, que vão empreender também uma corrida espacial. A União Soviética vai lançar o primeiro voo tripulado na órbita terrestre e os Estados Unidos vão enviar o primeiro astronauta à Lua, Neil Armstrong. E temos também um incentivo à espionagem, a autoespionagem, com a criação da Central de Inteligência Americana, CIA, e do Serviço Secreto Soviético, KGB, e a busca de aliados, ou seja, a busca da ampliação da área de influência de ambas as potências mundo afora, além de conflitos regionalizados, que nós analisaremos daqui a pouco, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, os movimentos pela independência das colônias na África e na Ásia, a Revolução Cubana na América Latina, a implantação de ditaduras também na América Latina, enfim, vários conflitos regionalizados, além de uma política de difamações. Ambos os lados vão difamar o adversário. Uma charge ilustrativa do período do início da Guerra Fria. Nós temos uma grande produção bélica, uma corrida armamentista que acenava para uma possível hecatombe nuclear que poderia ser de consequências desastrosas para o futuro da humanidade. Bom, um outro aspecto importante da Guerra Fria é analisar a ideologia, principalmente o cinema hollywoodiano, que aproveitou-se da Guerra Fria para fazer uma intensa propaganda do capitalismo, fazendo toda uma política maniqueísta, apresentando o capitalismo como o bom do sistema e o socialismo como o mal. Se você fizer uma análise de vários filmes produzidos pela indústria cinematográfica de Hollywood nesse contexto da Guerra Fria, você poderá perceber a carga ideológica contida nessas películas. Filmes como Rocky, o Lutador, como Top Gun, como Braddock, vários filmes que apresentam uma ideologia típica da Guerra Fria, apresentando sempre o lado capitalista como o melhor sistema político. E sempre os vilões sendo retratados por personagens ligados ao mundo soviético ou do leste europeu. Pois bem, senhores, agora na tela temos as principais fases da Guerra Fria. São 4 fases principais. São elas: a Guerra Fria clássica, nos anos 40 e 50. Depois, temos um período denominado de coexistência pacífica, entre 1956 e 1968. Período que segue a famosa detente ou de extensão entre 1968 e 1979. E a última fase da Guerra Fria, denominada Nova Guerra Fria, entre 1980 e 1989. Faremos agora uma análise pormenorizada de cada uma dessas respectivas fases, começando pela Guerra Fria Clássica, entre os anos 1940 e 1950. Entre as décadas de 40 e 50, senhores, nós tivemos uma grande tensão entre as superpotências, uma ameaça real de eclodir o que poderia ser uma terceira guerra mundial. Nós temos o risco permanente do conflito nuclear entre as superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Em 1947, os Estados Unidos lançam a chamada Doutrina Truman,
E o que foi a doutrina Truman? Foi uma política norte-americana que visava conter o avanço do socialismo no mundo. Vejamos a definição. Os Estados Unidos apoiariam nações livres que desejassem resistir à dominação comunista. É o combate ao comunismo em qualquer lugar do planeta. Eu volto a frisar. A doutrina Truman visava conter o avanço do comunismo no mundo. Tem esse nome em referência ao presidente norte-americano do período, Harry Truman. Ao mesmo tempo, nós temos o estabelecimento do Cominform, que era o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários. Ou seja, uma união dos PCs europeus para evitar a influência dos Estados Unidos no leste europeu. Portanto, senhores, vemos que ambos os lados estavam tratando de reservar para si uma boa área de influência. A doutrina Truman, visando impedir o avanço do socialismo, não só na Europa, como em outras partes do mundo. Já o Cominform visava promover uma união entre os partidos comunistas dos diversos países europeus para evitar a influência do capitalismo norte-americano. Em 1947, temos a criação do Plano Marshall pelo governo dos Estados Unidos. O Plano Marshall foi um plano econômico de auxílio aos países europeus ocidentais, que reduziria uma possível influência soviética. Trocando em miúdos, o Plano Marshall visava promover a reconstrução econômica dos países capitalistas europeus destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Seria uma ajuda financeira providenciada pelo governo dos Estados Unidos para a recuperação econômica dos países ocidentais da Europa. Em 1949, nós temos a criação do Comecon, o Conselho de Assistência Econômica Mútua, que é a versão soviética do Plano Marshall, que visava uma ajuda econômica para os países do bloco socialista na Europa, os países do leste europeu que adotaram o socialismo ao final da Segunda Guerra Mundial, receberiam uma ajuda econômica do governo da União Soviética. Em 1948, a União Soviética promove o bloqueio de Berlim, impedindo que o auxílio do Plano Marshall fosse levado até a cidade de Berlim. A cidade de Berlim havia sido dividida em duas áreas de influência: Berlim Ocidental, capitalista, e Berlim Oriental, socialista. Stalin promove, então, o bloqueio de Berlim em 1948. No ano seguinte, senhores, nós temos a divisão da Alemanha, a constituição de duas Alemanhas. Vocês sabem muito bem que, como uma consequência importante da Segunda Guerra Mundial, foi a derrota da Alemanha, que acabou tendo 4 áreas de influência: uma inglesa, uma francesa, uma norte-americana e a outra soviética. Em 1949, nós temos a divisão da Alemanha, surgindo a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, e a República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental. Acompanhe no mapa. A zona inglesa, a zona francesa e a zona americana irão formar a chamada Alemanha Ocidental, ou República Federal da Alemanha, ao passo que a zona soviética irá formar a chamada República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental. Portanto, uma consequência importante da Segunda Guerra Mundial foi a divisão do território alemão: a Alemanha Oriental, socialista; a Alemanha Ocidental, capitalista. A cidade de Berlim, que apesar de estar localizada no lado oriental,
também foi dividida. Uma parte capitalista, Berlim Ocidental, e uma parte socialista, Berlim Oriental. Em 1947, entre 1947 e 1949, nós temos a intervenção do governo dos Estados Unidos na Grécia e na Turquia. Por quê? Porque nesses países, militantes comunistas não haviam concordado com as decisões de Stalin na Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, que colocavam a Grécia sob a influência do bloco capitalista. Nesses países, militantes comunistas vão tentar implantar o socialismo nessas localidades. O governo norte-americano irá promover uma intervenção armada para impedir essa implantação. Uma outra consequência importante da Segunda Guerra Mundial foi o famoso macartismo, que foi uma política empreendida nos Estados Unidos, que ficou conhecida como caça às bruxas. O macartismo vigorou entre 1948 e 1952, por iniciativa do senador conservador norte-americano Joseph McCarthy, que promoveu uma política de perseguição nos Estados Unidos a intelectuais, a artistas e funcionários de setores governamentais suspeitos de terem ligações com o bloco comunista. Esse macartismo acabou promovendo delações, perseguições, prisões e até mesmo execuções sumárias. Uma verdadeira histeria anticomunista nos Estados Unidos, que ficou conhecido como caça às bruxas. Inclusive o próprio cineasta e ator Charles Chaplin foi um dos interrogados por essa verdadeira histeria anticomunista que se instalou nos Estados Unidos, promovida pelo senador Joseph McCarthy, conhecida como macartismo. Em 1949, senhores, temos a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar reunindo os países capitalistas. Os países fundadores da OTAN: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal e Itália. Grécia, Turquia e Alemanha Ocidental entraram posteriormente nessa aliança político-militar visando a proteção aos países capitalistas europeus. Do outro lado, em 1955, temos o bloco socialista também se organizando e formando uma aliança militar, o chamado Pacto de Varsóvia, que é uma aliança militar dos países do leste europeu, tendo como membros fundadores a União Soviética, a Albânia, a Alemanha Oriental, a Bulgária, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia e a Romênia. Cuba e Mongólia entraram posteriormente no Pacto de Varsóvia. Como já falamos em aulas anteriores, Cuba teve uma revolução comandada por Fidel Castro em 1959. E no início dos anos 60, ocorre um alinhamento do governo cubano junto à União Soviética. E Cuba vai entrar no Pacto de Varsóvia junto com a Mongólia. No mapa, senhores, temos aqui a Europa dividida em áreas de influência. Em azul, vocês veem os países membros da OTAN. São os países capitalistas da Europa Ocidental, aliados dos Estados Unidos da América. E em vermelho são os países componentes do Pacto de Varsóvia, os países socialistas do leste europeu, sob a liderança da União Soviética.
Vejamos agora a Guerra da Coreia, travada entre 1950 e 1953, opondo a Coreia do Norte, comunista, contra a Coreia do Sul, capitalista. Pois bem, senhores, o território coreano foi ocupado durante a Segunda Guerra Mundial pelas tropas japonesas. Ao final deste conflito, nós temos a divisão em dois países, a Coreia do Norte, que acaba adotando o comunismo, e a Coreia do Sul, que permanece capitalista. No início dos anos 50, nós temos a ocorrência de uma sangrenta guerra civil, que vai contar com a participação de tropas norte-americanas, que é a Guerra da Coreia. 3 anos de guerra, senhores. Guerra da Coreia. Temos a Coreia do Norte, comunista, contra a Coreia do Sul, capitalista. China e União Soviética apoiam a Coreia do Norte. Os Estados Unidos e a ONU, criada ao final da Segunda Guerra Mundial, apoiam a Coreia do Sul. Ocorre nesse momento um risco premente de guerra atômica, que poderia ser fatal para os destinos não só da população coreana, como da população mundial. Temos a assinatura de um tratado de paz, senhores. A paz de Panmunjom. Uma paz sem vencedores. Temos a divisão do território da Coreia. Coreia do Norte permanece socialista, ao passo que a Coreia do Sul continua capitalista, ligada ao governo dos Estados Unidos. A Guerra da Coreia foi uma guerra terrível, uma guerra extremamente sangrenta, um conflito realmente de proporções gigantescas. Temos na tela a imagem de um quadro do pintor espanhol Pablo Picasso, ilustrando os horrores da chamada Guerra da Coreia. Um momento extremamente complicado do início do período da Guerra Fria. Observe no quadro as perdas humanas na Guerra da Coreia. Foram 17 mil aliados dos Estados Unidos, 142 mil estadunidenses, 300 mil sul-coreanos e 1,5 milhão de norte-coreanos e chineses. Percebemos, pela análise do quadro, que a Guerra da Coreia foi uma guerra extremamente sangrenta. Uma guerra que deixou pesadíssimas baixas humanas. Muito bem, senhores. Vamos agora para a segunda fase da Guerra Fria, a chamada coexistência pacífica, ou degelo, entre 1956 e 1968. Na União Soviética, assume o poder Nikita Khrushchev, que irá governar o país como presidente entre 1955 e 1964. E durante a realização do 20º Congresso dos Partidos Comunistas, do Partido Comunista da União Soviética, Nikita Khrushchev promove uma condenação pública do stalinismo, o ataque ao culto à personalidade e o autoritarismo, com os expurgos e prisões do regime anterior. Nikita Khrushchev denuncia publicamente todas as arbitrariedades cometidas durante o longo governo de Joseph Stalin, que governou a União Soviética até sua morte em 1953. Foi um período extremamente autocrático, um período de grande repressão contra os seus opositores, um período de delações, de prisões, de expurgos, de envios do inimigo do Estado para os campos de concentração na Sibéria.
Tudo isso veio à tona, a humanidade tomou conhecimento desses fatos terríveis ocorridos na União Soviética com a chegada de Nikita Khrushchev ao poder, que vai denunciar todas as arbitrariedades cometidas por Stalin e vai denunciar também o culto à personalidade de Stalin ao longo de seu regime político. Ao mesmo tempo, nós temos as disputas restritas ao campo econômico. A produção industrial soviética, dando ênfase aos bens de consumo e uma maior liberdade política, mas uma liberdade política relativa. Ainda estamos aqui num regime de monopartidarismo ou unipartidarismo, senhores, na medida em que só havia um partido existente na União Soviética, um partido em vigência, um partido autorizado a funcionar na União Soviética, que no caso era o Partido Comunista. Nikita Khrushchev chega ao poder e irá denunciar todas as arbitrariedades cometidas pelo governo anterior e vai implantar um governo com uma certa liberdade política, uma relativa liberdade política. Durante o governo de Khrushchev, nós temos a invasão soviética à Hungria. Em 1956, as tropas do Pacto de Varsóvia, o Exército Vermelho, invadem a Hungria, porque o ministro húngaro Imre Nagy é deposto após defender a exclusão de seu país das tropas do Pacto de Varsóvia. Perceba, o ministro húngaro vai defender a saída da Hungria do Pacto de Varsóvia, no que o governo soviético não irá permitir, e as tropas do Pacto de Varsóvia irão invadir o país e depor o primeiro-ministro Imre Nagy. É o início oficial da corrida espacial. A União Soviética irá investir pesado na corrida espacial, promovendo, entre outras coisas, o lançamento da primeira espaçonave tripulada que irá na órbita terrestre com o astronauta Yuri Gagarin. E temos também, durante o governo de Nikita Khrushchev, o rompimento das relações diplomáticas entre o governo soviético e o governo chinês de Mao Tse-tung, em 1960. No ano seguinte, temos a construção do chamado Muro da Vergonha, o Muro de Berlim, dividindo as duas partes da cidade. Os soviéticos ordenam a construção do Muro de Berlim em 1961 e o Muro de Berlim irá se constituir no principal símbolo da Guerra Fria. Então anote aí, senhores, uma característica importante da Guerra Fria. O principal símbolo da Guerra Fria era o Muro de Berlim, construído pelos soviéticos em 1961, dividindo a parte ocidental da cidade, que é capitalista, e a parte oriental de Berlim, socialista. No ano seguinte, temos outro acontecimento de consequências importantíssimas no contexto internacional, que é a crise dos mísseis, em outubro de 1962. E o que foi a crise dos mísseis? Veja bem, a União Soviética tentou instalar mísseis nucleares em Cuba, a 150 quilômetros de distância dos Estados Unidos. Uma afronta ao governo americano, uma provocação ao poderio militar norte-americano. Essa é a famosa crise dos mísseis. Por que a União Soviética vai tentar instalar mísseis nucleares em Cuba? Porque o governo norte-americano acabou financiando uma fracassada invasão a Cuba, a famosa invasão da Ilha dos Porcos, quando os dissidentes cubanos tentam invadir Cuba para derrubar Fidel Castro.
Em represália, a União Soviética, que agora é uma aliada do governo cubano de Fidel Castro, ameaça instalar mísseis nucleares em Cuba apontados para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ameaçam uma resposta com armas nucleares. Então, a União Soviética não instala os mísseis com o compromisso dos Estados Unidos de não invadir o território cubano e de retirar os mísseis nucleares da Turquia. Então nós temos, durante a famosa e emblemática crise dos mísseis, uma maior proximidade de uma guerra nuclear já vivida na história. Nesse momento, nós temos uma grande tensão diplomática envolvendo as duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Foi na famosa crise dos mísseis, ocorrida em 1962, em Cuba. No ano de 1963, dá-se o início da intervenção militar dos Estados Unidos no Vietnã. No mesmo ano, é assinado um tratado, o Tratado de Moscou, limitando os testes nucleares a céu aberto, uma vez que as duas superpotências tinham bombas atômicas, possuíam armamento nuclear. Entre 1960 e 1975, temos a ocorrência da Guerra do Vietnã, opondo o Vietnã do Sul, com apoio dos Estados Unidos, contra o Vietnã do Norte, com apoio logístico da União Soviética. O auge da participação dos Estados Unidos ocorre no ano de 1968, quando o país envia para os campos de batalha no Vietnã nada menos do que 500 mil de soldados, 536 mil soldados norte-americanos são enviados para a Guerra do Vietnã. O auge da participação dos Estados Unidos ocorre no ano de 1968. Essa guerra que termina com um saldo extremamente relevante. São 50 mil americanos mortos e 2,5 milhões de vietnamitas que perderam a vida durante a Guerra do Vietnã, que só vai ser concluída em 1975 com a vitória do Vietnã do Norte e a unificação do país, adotando o socialismo. Temos também a continuação das políticas internacionais que reduzissem enfrentamentos diretos entre as potências. Essa medida marca o início da terceira fase da Guerra Fria, senhores, chamada de detente ou distensão. Quando é que aconteceu essa fase, professor? Ela ocorreu entre 1968 e 1979. Então essa fase tem início com a continuação das políticas internacionais que reduzissem enfrentamentos diretos entre as superpotências. Estabelece-se o diálogo entre as lideranças do bloco capitalista e do bloco socialista, respectivamente. O governo da União Soviética era de Leonid Brezhnev, entre 1964 e 1982. Brezhnev irá dar início a práticas stalinistas, vai promover um centralismo e repressão interna, um processo de burocratização política e estagnação econômica e ineficiência serão os problemas enfrentados ao longo de seu longo mandato presidencial. Essas são as características do governo de Leonid Brezhnev na União Soviética entre 64 e 82. Um outro fato extremamente emblemático desse contexto foi a chamada Primavera de Praga, ocorrida em 1968, quando
Alexander Dubček promoveu reformas políticas liberais, uma maior liberdade de imprensa, o estabelecimento de direitos individuais, de autonomia para os agricultores, ou seja, o estabelecimento de um socialismo mais humanizado na Tchecoslováquia, de um socialismo mais democrático lá na Tchecoslováquia. Entretanto, as tropas do Pacto de Varsóvia não irão permitir essa democratização da Tchecoslováquia. Irão invadir o país e derrubar Alexander Dubček. Esse episódio político é chamado de Primavera de Praga. Ocorreu em 1968. Foi uma tentativa de liberalizar o socialismo na Tchecoslováquia. Na sequência, nós temos o chamado eurocomunismo, quando partidos comunistas da Europa Ocidental rompem com as práticas soviéticas. Nós temos, portanto, a defesa de uma transição pacífica ao socialismo pela via democrática. Perceba que a União Soviética já não tem mais um consenso dentre os países que faziam parte do bloco do Pacto de Varsóvia. Em maio de 1968, ocorre na França um movimento liderado pela juventude estudantil daquele país, que ficará conhecido mundo afora, quando estudantes pedem reformas educacionais, maior liberdade, liberdade de expressão, liberdade política, liberdade comportamental, e criticam o conservadorismo em geral. Os trabalhadores também nesse período apoiam esse movimento e entram em greve na França, e ocorre uma violenta repressão aos manifestantes no país. Esse movimento francês, liderado pelos estudantes, em maio de 1968, acabou inspirando manifestações em outros países, como nos Estados Unidos, onde irá crescer o movimento contra a participação do país na Guerra do Vietnã, o movimento em defesa do meio ambiente, o movimento em defesa dos direitos civis dos negros naquele país. Nós teremos também a chamada contracultura em vários países do mundo, o movimento hippie também. E aqui no Brasil nós teremos o crescimento de movimentos contra a ditadura militar. Teremos a passeata dos 100 mil, teremos a ocorrência de greves na região sudeste do Brasil. Enfim, o que aconteceu lá em Paris, em maio de 1968, quando os estudantes bradavam que é proibido proibir, acabou gerando uma série de manifestações pelo mundo afora. Na cidade do México, nos Estados Unidos da América, no Rio de Janeiro, ou seja, no mundo todo ocorrem manifestações contra o conservadorismo, contra a falta de liberdade e a falta de maior participação, de maior democracia, em defesa dos direitos das minorias, em defesa dos direitos das mulheres, em defesa dos direitos do movimento negro, em defesa do pacifismo, do meio ambiente. Enfim, maio de 68 acaba influenciando diversas manifestações pelo mundo. Aqui nós temos a imagem dos estudantes de Paris que bradavam: é proibido proibir.